Hoje querem dedicar o seu filhinho ao Senhor. Quero chamar aqui a Sara e o Paulo e o Diogo, o pequenino Diogo. E não só eles, mas eu gostava de chamar aqui à frente também a Ana e o Daniel. Eu penso que eles estão por aí. A Ana e o Daniel, peço que eles venham já também aqui à frente. E eu vou explicar o porquê da Ana e do Daniel estarem a acompanhar a Sara e o Paulo hoje. E eu louvo muito a Deus por a iniciativa que eles tomaram. Olá, bom dia, bom sábado. Está calminho. Okay. A Sara falou comigo e disse-me que gostaria que no momento da apresentação do Diogo nós pudéssemos de alguma forma ter aqui à frente não só os pais do Diogo, mas também a Ana e o Daniel. Porque a Sara e o Paulo pensaram em algo que eu acho que todos os pais deveriam pensar. Eu sei que nós não pensamos, eu próprio não pensei, confesso, mas eu acho que todos nós devíamos pensar. Nós vivemos num mundo de pecado, num mundo de fragilidade, num mundo de dor, num mundo em que o pior acontece sempre aos outros até não nos acontecer a nós, não é? E a Sara e o Paulo gostariam que o Daniel e a Ana pudessem ser os tutores do Diogo e que durante a vida do Diogo pudessem orar por ele e pudessem ser exemplos para ele. E a Sara disse-me, e isto tocou o meu coração, se nos acontecer alguma coisa, a mim e ao meu marido, nós gostávamos que a Ana e o Daniel pudessem olhar pelo Diogo de uma maneira especial. Que exemplo tão bonito! Que exemplo tão bonito! As coisas podem acontecer, irmãos. E isto fez-me pensar no meu filho, em mim e na minha esposa, e fez-me pensar que eu deveria ter também este cuidado, quem sabe, esta atenção. Nós pensamos que se nos acontecer alguma coisa, alguém há de cuidar dos nossos filhos. Mas é bom quando nós somos intencionais e pensamos em pedir auxílio. E isto é lindo, eu vou-vos dizer porquê. Em Lucas, no capítulo 18, pedir ajuda, para mim, é um dos segredos para sermos bons pais. Lucas, capítulo 18. As palavras que nós conhecemos bem de Jesus, Lucas, capítulo 18, verso 15 a 17, diz assim: traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Nós conhecemos bem estas palavras, costumamos lê-las nas apresentações, mas hoje eu gostava de chamar a vossa atenção para um pormenor importante que o evangelista Lucas pôde colocar no seu evangelho. É que se vocês lerem em Mateus e se lerem em Marcos, esta parte das crianças vem logo a seguir ao momento em que Jesus fala sobre o casal, sobre o casamento, e sobre o divórcio, mas sobre o casamento. No fundo, os evangelistas Mateus e Marcos estão a dizer: muito cuidado com o vosso casamento, porque as crianças são diretamente afetadas pela relação do casal. Mas Lucas coloca estas palavras logo a seguir a duas parábolas. A parábola da viúva, que pede ao juiz, pede até ao juiz fazer justiça, e a parábola dos dois adoradores. Um vai ao templo e é fariseu e ora com muito orgulho, e outro vai ao templo, é um publicano e diz: ó Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Muito bonito. E o que está logo a seguir a estas palavras, nos três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é a mesma coisa. É a história do jovem rico. E é a história em que Jesus nos mostra que há valores mais importantes do que os valores económicos. Então, para resumir aquilo que eu estou a tentar dizer de Sara e Paulo e Ana e Daniel, no fundo, Lucas está-nos a dizer que é bom que nós sejamos humildes, porque nós temos uma grande responsabilidade para com os nossos filhos e nós não a podemos desempenhar sozinhos. Nós precisamos da ajuda uns dos outros, da igreja, dos pais, dos familiares, dos amigos, de pessoas especiais que nós amamos e que oram por nós e por quem nós oramos. E, sobretudo, precisamos da ajuda de Deus. Devemos a cada dia dizer: Senhor, olha, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, tem misericórdia de nós, ajuda-nos. E não desistir, orar perseverantemente pelos nossos filhos, neste caso, pelo Diogo,
para que Deus nos dê a sabedoria para o educar para o reino dos céus. Porque há valores mais altos. Nós vivemos a nossa vida, infelizmente, a querer ganhar dinheiro para os nossos filhos terem mais coisas, e eles não precisam de mais coisas. Eles precisam de mais amor, de mais tempo, de mais educação, de mais presença do seu pai e da sua mãe. Nunca se esqueçam, o que o vosso filho mais precisa, é verdade que ele precisa de roupas, ele precisa dessas coisas todas, temos de trabalhar, é verdade. Mas o que ele mais precisa é das vossas orações, da vossa presença, do vosso carinho e de ver Jesus no vosso coração. Amém? Ok, vamos arriscar. Eu vou pegar aqui no Diogo, devagarinho. Se ele me deixa pegar. Vou pedir à igreja que se coloque de pé. Vamos orar. Querido Pai, que estás no céu, muito obrigado, Senhor, pela alegria, pelo dom, pelo privilégio que deste ao Paulo e à Sara de poderem ter o Diogo. Obrigado por este menino, Senhor, pelo milagre da vida que nele se manifesta, que vem de Ti. E nós queremos consagrá-lo a Ti nesta manhã, entregá-lo nas Tuas mãos poderosas, de amor, de carinho, de proteção, entregá-lo ao cuidado dos Teus anjos e do Teu Espírito e pedir para os seus pais grande sabedoria e grande amor para o educarem para o céu. Abençoa a Sara, abençoa o Paulo, que o seu lar seja um lar de oração, de louvor a Ti, um lar da Tua palavra, um lar em que os Teus anjos tenham prazer em estar. Abençoa muito a Ana e o Daniel também, que sintam a sua responsabilidade de ser um exemplo para o pequenino Diogo. Temos agora uma participação especial e eu vou entregar o tesouro à mamã. Especial de emoção no coração, um sorriso vai trazer alegria em meu viver, um milagre vejo em seus olhinhos a brilhar. Tão perfeito é o amor de Deus. Não há palavras para te agradecer, Senhor, pois este bebê nasceu e vou dedicá-lo a Ti, vou ensiná-lo a Te servir e assim irei retribuir o presente que deste a
passar e um adulto se tornar, com carinho irá lembrar dos cuidados de Jesus. Te prometo que ao seu lado sempre estarei para guiá-lo bem juntinho de Deus. Não há palavras para te agradecer, Senhor, pois este bebê nasceu e vou dedicá-lo a ti. Vou ensiná-lo a te servir e assim irei retribuir o presente que deste a mim. O presente que deste a nós. Louvamos muito a Deus pelo presente que vos deu e nos deu a nós. Vou chamar a secretária de igreja que possa entregar-vos o certificado e que Deus vos abençoe muito e abençoe o vosso lar. Vamos inclinar as nossas cabeças para uma oração. Nosso querido Pai, que momentos tão abençoados, Senhor, e tão lindos, quando uma família celebra o nascimento do seu filhinho. Queremos muito pedir-te por esta família e por todas as famílias que estão aqui reunidas hoje. Nós estamos aqui para te adorar a ti, Senhor, e não às nossas famílias. Mas queremos muito pedir que o Espírito Santo fale hoje neste lugar. Que Ele use estes lábios de pó e este coração imperfeito pelos méritos e pelo sangue de Jesus, para que compreendamos qual é a tua vontade, qual é o teu propósito para a nossa vida enquanto famílias que te amam e que te servem e enquanto família da fé. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o historiador Edward Gibbon, no seu livro O Declínio e a Queda do Império Romano, dá cinco razões principais pelas quais o Império Romano ruiu completamente. Sabem que foi um grande império, não é? Os romanos estiveram aqui em Portugal e dominaram a grande parte da Europa que nós conhecemos, mas, na realidade, este império que foi muito grande também teve uma grande queda. E nós conhecemos bem isso, Adventistas do Sétimo Dia, conhecemos a profecia de Daniel capítulo 2 e todos os outros capítulos de Daniel. E sabemos que o Império Romano pagão caiu e que a sua queda foi desastrosa. E este historiador escreveu um livro espetacular, O Declínio e a Queda do Império Romano, disse que esta queda foi originada por cinco fatores principais. Principalmente, o Império Romano, aquela grande sociedade, aquela grande civilização, ruiu e eu não vou começar com a primeira, ok? Eu vou-vos deixar adivinhar qual é a primeira. Eu vou começar com a quinta. A quinta razão, a razão que ele dá em último lugar, destas cinco principais, é o declínio da religião.
Mas não me choca muito estar em último, porque eles eram pagãos, não é? Portanto, nós podemos dizer que a religião deles declinou. Se bem que mesmo os pagãos, por vezes, têm uma certa moralidade nos seus cultos. E houve o declínio da religião, e ele diz que essa foi uma das causas. Quarto ponto. Os prazeres eram cada vez mais violentos e imorais. Uma das razões, uma das fortes razões pelas quais o Império Romano caiu, é porque os prazeres, aquilo em que as pessoas tinham prazer, os seus lazeres, os seus passatempos, eram cada vez mais violentos e cada vez mais imorais. Terceira razão. Agora, quando eu disser esta, vejam bem se não parece que estamos lá. Os impostos eram excessivos e estavam associados ao controle e à intervenção do governo. Os sinais dos tempos, não é? Segundo ponto. O debilitamento do sentido da responsabilidade pessoal. Deus criou-nos como seres morais, cada um de nós é responsável diante de Deus, cada um de nós tem uma consciência moral, e as pessoas estavam todas cheias de violência, de prazer e de imoralidade, e ao mesmo tempo estão revoltadas com o governo e eram exploradas por causa dos impostos excessivos. Então elas, pura e simplesmente, começaram-se a esquecer da responsabilidade pessoal. E a primeira razão, qual é que vocês acham que é? A quebra da estrutura familiar, a divisão das famílias, podemos chamar-lhe assim. Ellen White, no livro Lar Adventista, escreveu o seguinte: a sociedade compõe-se de famílias e é o que a façam os chefes de família. Do coração procedem as saídas da vida, diz Provérbios 4:23. E o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. Reparem, o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. E ela continua e diz aquilo que para mim é uma das citações mais lindas de Ellen White acerca do lar. Lar Adventista, página 15, diz assim: o lar, tomem bem atenção, o lar deve ser tudo quando está implícito nessa palavra. Deve ser um pequeno céu na terra, um lugar onde se cultivem as afeições em vez de ser estudadamente reprimidas. A nossa felicidade depende do cultivo do amor, da simpatia e da verdadeira cortesia de uns para com os outros. Estão de acordo com isto? O lar deve ser um pequeno céu na terra. Queridos irmãos e irmãs, não acham que a igreja cristã, e deixem-me dizer para nós, a igreja adventista do sétimo dia, teria um poder muito maior para abalar o mundo se as nossas famílias fossem verdadeiramente unidas? Comecei a pensar e a perguntar ao Senhor o que é que eu podia trazer hoje, uma vez que me pediram para falar sobre a família, e é um tema que eu gosto muito e acho que todos nós cristãos devemos gostar. O que é que eu poderia trazer? Eu lembrei-me de um capítulo da Bíblia que fala sobre a família na sua segunda metade, mas a primeira metade não é menos importante. Vamos ler Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos ler alguns conselhos do apóstolo Paulo para os cristãos, e os cristãos estão inseridos em famílias, por isso ele vai ter de acabar por falar na família. Não é só no marido e na esposa, nos filhos, ele fala também depois dos servos, portanto, isto é para os cristãos em geral, mas deixem-me hoje aplicar estas palavras, as palavras de Efésios capítulo 5, de todo o capítulo, especialmente à família cristã, ok? Sabem que Efésios é o livro da Bíblia em que no capítulo 2, verso 19, diz: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós somos membros da família de Deus.
E por isso tudo o que somos, tudo o que dizemos, tudo o que pensamos deve ser feito nesta perspectiva de que pertencemos à família do céu. E verso 1, Efésios capítulo 5, verso 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que é que isto significa? O que é que o apóstolo Paulo estava a dizer aqui quando diz que temos de imitar a Deus e ser imitadores de Deus? Vejam, sabem certamente que quando o apóstolo Paulo escreveu, ele não pôs lá os números, não é? Capítulo 1, verso 2, ele não pôs isso. Isso foi posto depois, para nós procurarmos na Bíblia ser mais fácil achar as passagens. Mas na realidade, os capítulos, os versículos foram postos depois. Fizeram esta quebra aqui, podiam não ter feito noutro sítio, porque no capítulo 4, verso 32, o último verso que está antes deste, que é o primeiro do capítulo 5, diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui está o exemplo. Aqui está aquilo que o apóstolo Paulo quer que nós imitemos. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores em quê? Nisto. Em tudo, claro. Em tudo o que é o caráter de Deus nós devemos imitá-lo. Mas especialmente aqui, perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo. Imitem isto. O pastor que fez a pregação do meu casamento, vocês, eu penso que a maior parte dos que está aqui conhece-o bem, foi o pastor Carlos Costa. Vocês conhecem-no? Lembram-se dele? Sim. Eu gosto muito daquele pastor. Os meus pais, ou ele, já não me lembro, houve ali uma negociação qualquer quando eu nasci, ou quando eu era pequenino, ele estava na igreja de Caldas da Rainha, e eu cresci sempre com esta ideia de que ele era o meu padrinho, não é? E ele nunca me deu folar, ele nunca me deu nada na Páscoa. Eu te vou dar, mas não é o dinheiro, não pensa, eu já percebi, quero fazer a pregação, não é? Está ok? Então, quando eu me casei, ele fez a pregação no meu casamento, foi uma bênção. Ele disse, eu não consigo falar menos de 13 minutos. Eu sei, não consegue falar menos de 13 minutos, ele falou 1 hora. Mas eu digo-vos, foi uma bênção tão grande, eu gostei imenso, a Soliano gostou imenso, as pessoas todas gostaram imenso das palavras que ele disse. E ele disse assim, eu não me lembro de nada do que o pastor disse no meu casamento. Eu quero-me lembrar, mas eu não me lembro. Mas o afilhado dele lembra-se muito bem. Lembra-me muito bem do que ele disse no meu casamento. E lembro-me sobretudo de uma coisa que ele disse e que eu vou partilhar convosco. Ele disse assim, Daniel, Soliano, há 2 coisas que vocês nunca se devem cansar de dizer um ao outro. Há 2 coisas que vocês nunca se devem cansar de dizer um ao outro. Todos os dias. Vocês devem dizer, amo-te muito. Isso é normal. Isso nós já sabíamos, não é? Amo-te muito. Infelizmente há casais que não dizem um ao outro. Todos os dias devemos dizer, amo-te muito. E todos os dias devem dizer, perdoa-me. Perdoa-me. Nós somos pecadores, irmãos. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. E falhamos todos os dias. Nenhum de nós vive o ideal perfeito que Deus tinha para nós quando criou Adão e Eva. Nós sempre vamos desiludir as expectativas das pessoas que estão ao nosso lado. Do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos pais. E por isso, todos os dias, nós devíamos ter no nosso coração esta vontade de imitar a Deus e de perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Já viram? Deus perdoou-nos por termos morto o seu Filho naquela cruz. Deus perdoou-nos por termos cravado Jesus com os nossos pecados. E nós não conseguimos perdoar o outro quando ele bate uma porta com muita força ou quando nos diz uma palavra mais torta. Como é que podemos dizer que estamos a seguir a Jesus se não conseguimos perdoar aqueles que vivem ao nosso lado? E como é que vamos perdoar na igreja e ter uma igreja unida, onde há perdão, onde há amor, se nós não conseguimos perdoar aqueles que vivem ao nosso lado, os nossos filhos, os nossos pais, a nossa esposa, o nosso marido? Ser imitadores de Deus e andar em amor, verso 2. Como também Cristo nos amou
e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Imitar a Deus no perdão e imitar a Deus, imitar a Cristo no amor, na entrega de si mesmo, na dádiva completa que nós fazemos ao outro. O verdadeiro, irmãos, querem saber o maior segredo da família ser feliz? É fácil, é o amor de Deus. Jesus na família e nós a imitarmos esse amor, isso resolve os problemas todos. Quando não há egoísmo, não há problemas. Quando não há o eu, não há problemas. Se me ofendem, como o eu está morto, estão a ofender a Cristo. É Cristo que vai resolver o problema, não sou eu. Oh, pastor, então vamos deixar que nos espezinhem? Oh, meu querido amigo, se tu tiveres Cristo no coração, tu não vais estar preocupado se estão a espezinhar ou não. Tu vais estar preocupado em aproximar o teu filho e a tua filha, o teu marido e a tua esposa, o teu pai e a tua mãe. Vais estar preocupado em aproximá-los de Deus, em aproximá-los de Cristo, em aproximá-los do céu e em aproximá-los do ideal que Deus tem para eles nesta vida. E estando preocupado com isso, estando preocupado com os outros e procurando fazer bem ao outro, meu querido amigo, vais ver, os teus problemas, a maior parte deles vai desaparecer, porque tu já não te preocupas com isso. Os teus problemas são de Jesus, é Jesus que cuida deles. Tu estás interessado em fazer os outros felizes. E é muito difícil resistir a este amor. O pecador ou a pecadora pode resistir. O filho pode resistir. Pode deixar a casa do pai. A esposa pode resistir. Pode não querer um coração que a ama assim. O marido pode resistir. Mas deixem-me dizer-vos abertamente que se o amor de Cristo estiver realmente no nosso coração, é difícil. É difícil resistir àquele que nos lava os pés. É difícil resistir àquele que nos ama quando lhe cuspimos na cara. Àquele que diz, Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que faz, quando lhe estamos a cravar pregos nas mãos e uma coroa de espinhos na cabeça. É difícil resistir a esse amor. É difícil. Portanto, se esse amor estiver em ti, podes acreditar que há uma boa, forte possibilidade da tua família ser feliz. Mas, verso 3, a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convêm, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O amor de Cristo tem muito que se lhe diga. Não é só palavras bonitas que nós lemos e que nós dizemos com os nossos lábios. Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. É o que disse o apóstolo João. Sabem, há uns tempos atrás eu penso que foi aqui no CAOD, estávamos num encontro de pastores, tivemos um encontro com uma psicóloga, ela trouxe uma mala grande, cheia de coisas lá dentro, pôs em cima da mesa e tirou um maço de tabaco, no encontro de pastores, um maço de tabaco, tirou uma arma de fogo, pôs em cima da mesa, tirou uma garrafa de vodka, pôs em cima da mesa. Eu estava a pensar, o que é isto? Esta psicóloga, dizem que os psicólogos às vezes, não é? Esta psicóloga deve pensar, mas deu-me uma grande lição. Sabem o que é que ela nos disse? Assim, vocês deixavam isto entrar em vossas casas? Vou-vos fazer a mesma pergunta. Vocês deixavam entrar em vossa casa uma arma de fogo? Deixavam? Se calhar alguns não têm problemas com isso. Eu tenho algum problema de consciência em deixar entrar uma arma de fogo na minha casa. E uma garrafa de vodka? Deixavam entrar em vossa casa?
e o que é que foi um maço de tabaco? Havia mais coisas, mas estas foi o que eu me lembro, que ficaram na minha memória. Um maço de tabaco, vocês deixam entrar em vossa casa? Se calhar tem alguém que é fumador lá em casa e tem de entrar, não é? Mas em condições normais, adventistas de sétimo dia, são os dois adventistas, podem não ser, mas no caso de serem, eu e a minha esposa, pelo menos, nós não deixaríamos o maço de tabaco entrar lá em casa, irmãos. Sabem o que é que ela nos disse, a psicóloga? Muito inteligente. E assim, quando vocês acendem a televisão, não entra isto tudo na vossa casa. Não entra isto tudo na vossa casa. Entra ou não entra? Nós dizemos que somos cristãos, que somos luz, que em nós não há trevas nenhumas, porque em Deus não há trevas nenhumas, se estamos na luz e se a luz está em nós, não há trevas nenhumas. E não podemos, diz aqui, não sejais seus companheiros. Nós não andamos com essas pessoas que fazem o mal, mas estamos sempre a ver na televisão pessoas a fazer o mal. E achamos que isso não tem mal. Será que é assim? O diabo tem um grande trunfo, irmãos, na nossa casa. Quando nós acendemos o altar e nos pomos a ver coisas que não honram a Deus, vocês podem acreditar que a nossa família é prejudicada. É prejudicada. Hoje, esta tarde, vamos falar um bocadinho sobre as coisas mais difíceis no casamento. E uma das coisas mais difíceis é a comunicação. E digam-me, não acham que há coisas hoje em dia que barram a comunicação? Já não falamos dos tablets, não é? Então, aqui há dias, passámos no shopping. Nós às vezes vamos ao shopping, ok? Somos seres humanos imperfeitos, pecadores. E às vezes vamos ao shopping, é o nosso pecado. Temos de ir lá comprar coisas. E às vezes almoçamos lá, eu como como é que é aquilo? Um wrap vegetariano. Também é possível ser vegetariano no shopping, estão a ver? E a Soliane disse-me, olha, é assim, isto é impressionante o que nos está a acontecer. Nos está a acontecer à nossa sociedade. Estava ali uma família, maravilha, a almoçar em família. Pode ser no shopping, pode ser no jardim. Se calhar no jardim é mais saudável fazer um piquenique, maravilha. Vão ao Parque da Lavandeira, vão onde quiserem, almocem em família. Mas não levem os tablets. Não levem, irmãos, não levem os iPads. Eu tenho uma coisa e eu sei que às vezes é tentador. Sento-me ao lado da minha esposa, estou ali, estou a passar tempo com a minha esposa. Ela vê a televisão e eu olho para as coisas no meu iPad, não é? É um grande tempo que nós passamos juntos. É um grande tempo que nós estamos a passar juntos. Ajuda muito o casal. E o problema é que às vezes as coisas que nós estamos a ver não são da luz. Não são da luz. Se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as nossas forças, será que não devia ser essas coisas que nós estamos a ver no iPad e na televisão, coisas que nos aproximem de Deus, coisas que nos edifiquem? Eu não vou dizer para tirarem a televisão para o lixo, se conseguem controlar e se conseguem ver coisas edificantes, então deixem a televisão estar lá, no sítio dela. Não no centro da família, mas no sítio dela. E vejam coisas edificantes. Mas se não se conseguem controlar, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Porque, verso 12, vamos ler o verso 11. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Nem sequer devemos mencionar certas coisas. Sabem, eu acredito que há uma diferença, uma linha clara de separação entre uma família que ama a Jesus, que invoca a Jesus, que ora a Jesus a cada dia, a cada manhã e a cada noite, que tem o culto familiar, que ama a Deus e esse amor vê-se naquilo que a família é, naquilo que ela faz, naquilo que ela diz, naquilo que as pessoas vestem, naquilo que as pessoas comem, naquilo que as pessoas conversam e têm prazer em conversar umas com as outras, porque há certas coisas que até dizê-lo é torpe. Há certas palavras que não deviam sair da nossa boca. Nem que seja a dizer, olha, sabes o que é que aquele outro disse? Nós não devíamos dizer. Até dizê-lo é torpe. Há pais que chegam ao sábado de manhã, ao sábado à hora do almoço a casa, e comentam tudo o que o pastor disse, tudo o que o irmão vestiu, tudo o que o irmão deixou de fazer, e o que aquele irmão ou aquela irmã fizeram. E pensam que os seus filhos podem crescer a amar a Jesus e a amar a igreja sem problema nenhum. Não pode ser, irmãos. Não pode ser. Erais trevas, agora sois luz no Senhor. Se há pessoas à tua volta que são trevas, olha, não penses nas trevas, até dizê-lo. Até dizê-lo é torpe. Diz, como é que nós condenamos essas coisas? Não é com as palavras a dizer o que eles fazem. Veja o verso 13.
mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz tudo manifesta. Uma família cheia da luz de Jesus, uma família cheia da luz de Cristo, ela condena as trevas nas outras famílias, não por estar a dizer mal das outras famílias, mas porque as outras famílias olham e veem um marido e uma esposa que se amam, já há poucos, que se amam mesmo, que dizem bem um do outro, que se vê que são unidos, sofrem juntos, lutam juntos. Vê-se que os filhos foram ensinados no caminho e na admoestação do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Vê-se que têm prazer em obedecer aos pais porque amam os pais. E os pais são justos na obediência que lhes pedem. Isso condena as trevas. A luz condena as trevas. Verso 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabem o que é que isto nos faz pensar? Lembram-se quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo? Atos capítulo 2, desceu o Espírito Santo no Pentecostes. Acusaram-nos de quê? Acusaram-nos de quê? Quem é que se lembra? De estarem embriagados, não foi? E o apóstolo Paulo disse, olha, essa excitação que vem do vinho não é boa, mas o estarem entusiasmados, cheios de alegria, cheios de louvor a Deus, isso é ótimo. Mantenham-se assim. Falem uns com os outros acerca da Bíblia, acerca dos salmos. Cantem hinos espirituais. E assim, às vezes eu acho que nós pomos aqui coisas que não estão cá. Porque às vezes eu penso que alguns adventistas do sétimo dia pensam que está aqui escrito enquanto for o sábado. Mas ao pôr do sol, liga a televisão e ouve as outras músicas do mundo, porque já não há problema nenhum. Será? Se nós vivemos o sábado a ouvir cânticos espirituais, músicas de Jesus, depois durante a semana vamos ouvir as músicas, essas por aí, não é? Tudo o que passa no rádio. Ver a rede é peixe. Se nós não protegemos a nossa família, acham que Satanás não vai entrar? Quem é que acham que dita os raciocínios das pessoas que não seguem de coração a Cristo Jesus? Quem comigo não ajunta espalha? Eu sei, é difícil, mas está lá escrito, zanguem-se com Cristo se quiserem, não se zanguem comigo para vos dizer a verdade. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem é que acham que inspira a mente das pessoas que não seguem a Cristo para escreverem as suas músicas? Quem é que é? Irmãos, é muito claro, só há dois reinos espirituais no universo. Ou estamos submissos a um por vontade própria, ou mesmo se não tivermos escolhido seguir o outro, nós estamos a segui-lo. Que música é que tu estás a deixar entrar no teu lar, na tua família, no ouvido dos teus filhos? Meu querido irmão, minha querida irmã, as famílias seriam mais felizes se nós deixássemos que o segredo da felicidade reinasse na nossa família mais plenamente, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu vou tentar ser rápido e indolor, ok? Vou tentar ser rápido e indolor agora nesta última parte. Eu vou ler uma coisa que está na Bíblia. Irmãos, desculpem lá, é que está na Bíblia, ok? Vou ler, está na Bíblia. E vou ler alguns textos de Ellen White para colaborar aqui com o raciocínio que nós vamos fazer. Diz o verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Verso 22, aqui vai, senhoras, respirem fundo. E maridos, homens também, ok? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Sabem, irmãos, há muita gente que escreveu sobre estes textos e tenta sempre dar a volta,
de alguma maneira tenta-se dar a volta ao que está aqui, não é? Porque não agrada muito o quê? As mulheres serem sujeitas aos maridos. Isto não agrada muito. As mulheres têm de ser sujeitas aos maridos. No grego, de certeza que é outra coisa que lá está. Ainda bem que nós estamos a ler o apóstolo Pedro, não é? Que diz que Sara chamava Senhor a Abraão e era-lhe obediente, obedecia-lhe. Está lá na Bíblia. E está a falar da mesma coisa, das mulheres serem sujeitas aos seus maridos. Porquê é que será que nós não gostamos disto? Por duas coisas. Pelo pecado que existe no coração das mulheres e pelo pecado que existe no coração dos maridos. Porque se não existisse pecado no coração dos maridos e se não existisse pecado no coração das mulheres, não haveria problema nenhum com estas palavras. Jesus Cristo, Filho eterno de Deus, sempre existiu com o Pai. Eu e o Pai somos um, mas é sujeito ao Pai. Não quer dizer que as mulheres são inferiores. A Bíblia nunca diz que as mulheres são inferiores aos homens, mas a Bíblia diz, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos. Deus criou-te a ti, mulher, para na história da redenção poderes ilustrar a submissão perfeita que a Igreja deve ter a Cristo Jesus. A forma como tu lidas com o teu marido mostra ao universo o poder do Evangelho em transformar uma pecadora de acordo com o ideal que Deus tem em Cristo Jesus para as mulheres. Não é fácil, eu sei, não é? Agora, os homens também podem ajudar a que seja mais fácil. E nós já vamos entrar aí, vamos ler o resto do capítulo. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, senhoras. Com todo o amor do meu coração vos digo que os casamentos seriam mais felizes se vocês, com a graça de Deus, pelo poder de Cristo Jesus, respeitassem intimamente os vossos maridos. Respeitassem intimamente os vossos maridos. Se ele gosta de arroz, epá, não faças massa só para o contrariar. Faz-lhe arroz, ok? Faz-lhe arroz. Não gostas de arroz? Faz-lhe arroz, deixa-o ser feliz. Há tanta coisa que desaparecia, tantos problemas que desapareciam, se houvesse boa vontade da parte dos dois e da parte das senhoras também. Eu já vou dar na cabeça dos homens, mas senhoras, é o que a Bíblia vos diz. Deus criou-te para tu mostrares ao mundo e ao universo aquilo que a Igreja deve ser para com Cristo Jesus. Agora, homens, para nós a responsabilidade não é menor. Diz verso 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à Igreja. Porque somos membros do seu corpo, e da sua carne, e dos seus ossos. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Gostava de vos ler algumas citações do Espírito de Profecia. Diz o seguinte: o Senhor Jesus não tem sido corretamente representado em sua relação para com a Igreja por muitos maridos, na relação destes para com as suas esposas, pois não preenchem o que o Senhor quer ensinar. Declaram eles que a esposa se lhes deve sujeitar em tudo. Tens de ser submissa. É o que o pastor disse lá no sábado na igreja. Calma. O pastor também disse outras coisas. Ouçam bem. Mas não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar, enquanto eles próprios não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo para que possam representar a relação de Cristo para com a sua Igreja. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido, opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa.
e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, não é o marido no verdadeiro significado do termo. Ela não descreveu isto na página 117 do livro Lar Adventista. E depois, na página 118, escreveu o seguinte: nem o marido, nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro os seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sede bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus, podeis ter êxito em vos fazerdes mutuamente felizes, como prometestes no voto matrimonial. Queridos maridos, querem que a vossa esposa vos respeite, vos ame? Então mostrem-lhe o amor de Jesus, que se sacrificou pela sua esposa, que é a Igreja. Esteve disposto a sofrer por ela. Querido marido, o teu desejo não deve ser querer dominar a tua mulher, deve ser querer fazer feliz a tua mulher. De todas as tuas forças, de todo o teu coração, pela graça de Jesus no teu coração. Podemos pensar que estas coisas não são muito importantes e que isto é apenas uma parte da nossa fé, da família. Se não estivermos a viver muito bem a família, pronto, temos outras coisas que nos alegram. E eu gostaria de vos dizer que eu sei que há pessoas que vivem vidas muito solitárias. E nós, família da fé, devíamos abraçá-las, convidá-las para nossas casas, mostrar-lhes o amor de Jesus na igreja, dar-lhes calor e carinho humano. Mas, para nós que temos famílias cristãs, deixem-me dizer-vos que a responsabilidade é muito grande em representarmos Jesus. E a perda é muito grande quando nós negligenciamos a nossa família. Eu li a história de um comerciante de diamantes, muito famoso na antiguidade, chamado Harry Winston. E ele comprou o seu maior diamante. O seu maior diamante. Fez um negócio à distância, estava à espera de receber o diamante. E as pessoas estavam maravilhadas porque era um diamante com história. Era um diamante que tinha pertencido a pessoas muito importantes. E havia uma comitiva, havia os repórteres, havia muita gente ali à espera. A comunicação social da altura. E chegou o carteiro com um pacote tosco, assim com um embrulho na mão. Mas eles estavam à espera que um diamante tão importante viesse com a polícia e viesse com pompa e circunstância, mas vinha com o carteiro, com o pacote. E o carteiro queria falar com o Sr. Harry. E ninguém lhe deixava falar. Não, isto vai acontecer aqui uma coisa muito grande, agora não pode interromper. Finalmente, o pobre do homem conseguiu chegar ao comerciante de diamantes e entregar-lhe o pacote tosco, mas lá dentro vinha o diamante. E o homem gritou de alegria. E ninguém pensava que num pacote tão tosco pudesse estar um tesouro tão grande. E, querido amigo, tu podes andar à procura dos teus diamantes, dos teus carros, das tuas casas, dos teus fatos, das tuas casas maiores, dos teus carros maiores, dos teus iPads mais recentes, a pensar que isso são grandes tesouros. E o tesouro que Deus te deu vem num pacote, num embrulho muito simples, muito tosco. Mas o estar sentado com a minha esposa, a contar uma história da Bíblia ao meu filho, a cantar louvores àquele que nos criou e que em breve nos virá buscar, não há nada mais feliz nesta terra. Não há nada mais feliz nesta terra. Não há nada que te dê mais paz, não há nada que te dê mais alegria. Procura onde quiseres. Procura onde quiseres. Nós vamos ouvir uma música especial. E enquanto nós ouvimos esta música, eu gostaria de vos pedir que decidissem hoje no coração terem famílias na vossa casa de acordo com o coração de Deus. Famílias que amam a Jesus, porque sabem que Jesus as amou primeiro. Famílias cujo maior tesouro é o amor de Deus no seu lar. Amém.
os vossos olhos servir ao Senhor? Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Alguém gostaria hoje de dizer: Senhor, eu quero-te na minha família, eu quero-te no meu lar, eu quero que tu sejas o meu maior tesouro e o maior tesouro daqueles a quem eu amo nesta terra. Alguém deseja levantar-se e dizer isso ao Senhor esta manhã? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo seu maravilhoso dom. Querido Pai que estás no céu, queremos agradecer-te, Senhor, porque há 2000 anos atrás enviaste-nos o maior tesouro, o maior diamante do universo, embrulhado num embrulho que os homens desprezaram, mas a mansidão e a humildade de Jesus continua hoje a ser a luz que nos torna teus filhos. E eu quero suplicar-te, querido Pai, que esta manhã essa mansidão e essa humildade, esse amor infinito, possa entrar no coração de cada um de nós. Que nós possamos deixá-lo entrar no nosso coração para que ele entre no nosso lar e que o deixemos entrar no nosso lar para que ele entre na nossa igreja, nas nossas igrejas. Derrama, Senhor, o teu espírito de amor sobre nós, o teu espírito de perdão, o teu espírito de submissão voluntária por amor, o teu espírito de sacrifício, e que possamos realmente ser um reflexo da família do céu. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sou feliz com Jesus. Que este possa ser o sentimento de cada um de nós aqui presentes esta manhã. E é com este hino 230 que vamos terminar o culto desta manhã.
nós esta manhã. Que tu, Senhor, possas abençoar grandemente todas as famílias da tua igreja. Possas abençoar grandemente também todas as igrejas que estão aqui representadas. E obrigado, Senhor, porque tu trazes felicidade aos nossos corações, trazes promessas de alegria e, acima de tudo, Senhor, venho-te pedir que nos ajudes a, neste traço da nossa vida, possamos andar contigo e que possamos, Senhor, seguir os teus conselhos e que um dia, muito em breve, possamos estar com as nossas famílias na tua pátria celeste. Dá-nos a tua bênção de Pai, dirige-nos ao longo desta semana, é o que te peço e agradeço, no santo nome de Jesus. Amém.